Eu quero hoje só ler um texto com os irmãos assim, e os irmãos vão tirar as lições. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou ler, compartilhar um texto que eu nunca preguei nele, talvez você nunca ouviu uma mensagem sobre ele. Mas em Juízes capítulo 3, Juízes capítulo 3, Juízes capítulo 3, Juízes capítulo 3. Eu não posso deixar de insistir. Parabéns, Toniato, parabéns, Márcia, e todos que lutam por essa história. Se você quer servir em algum ministério, servir no estacionamento, no presídio, servir com os deficientes auditivos, servir qualquer projeto interno ou externo, por aquela porta ali, Douglas e Raquel vão estar te esperando, né? E você pode procurá-los. Nós estamos precisando, inclusive, de mais e mais voluntários, porque queremos ajudar mais e mais pessoas. Então, se você quiser servir em algum setor, tem aí uns 100 e poucos setores, mais de 150, e aí você pode falar com Douglas e a Raquel naquele lounge. Acertei. Pois bem, Juízes, capítulo 3, e eu quero começar lendo com os irmãos. Juízes, achou aí em cima, colocaram aí já para mim, o capítulo 3, versículo 22, que diz assim no versículo 22, e eu vou pedir aos irmãos licença para ler hoje a tradução brasileira da Bíblia, que é uma tradução diferente da que usamos, então vai estar no painel com sinônimos diferentes. Nós usamos a revista atualizada e vamos continuar usando. Mas hoje, para dar uma explicação aonde eu quero chegar, e para fazer um trocadilho, eu quero usar uma outra versão, somente hoje, né? Mas a gente continua usando a tradução revista atualizada, mas ali na tela aparece a tradução brasileira da Bíblia, que diz assim: o cabo também entrou após a folha, e a gordura fechou-se sobre ela, porque não tirou do ventre o punhal, saíram as fezes. Palavra de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Toda palavra. Já pensou, se abre a Bíblia e põe o dedo nesse texto? Essas pessoas que gostam de ler só na Bíblia assim, fazer assim, tal. Agora, hein? Agora vai, Deus, fala comigo. Aí diz assim: o cabo também entrou após a folha, e a gordura fechou-se sobre ela, porque não tirou do ventre o punhal, e saíram as fezes. Não é isso não que Deus quer falar. Fala de novo, Deus. Vou embaralhar bem. O cabo também entrou após a folha, e a gordura fechou sobre ela, porque não tirou do ventre o punhal, e saíram as fezes. Você diz: o que Deus está querendo falar com a minha família? O que Deus está querendo falar com a minha vida na área profissional, sentimental? Pastor, levei um toco do namorado, da namorada. Pastor, estou com um problema de enfermidade, um problema psíquico. O que Deus quer falar comigo? Eu quero te dizer que quer falar alguma coisa. Abre o coração e deixa a luz do céu entrar. Amém? Então vamos lá. Se eu fosse dar um sermão, ou um título a esse sermão, que às vezes, né, as pessoas dizem: qual o título do sermão para eu colocar lá no meu arquivo? Eu diria que o título desse sermão seria esse: livrando-se de uma grande... Pô, coloca aí para mim, filho. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão rindo por quê? Eu não completei a palavra? Vocês são maldosos, hein? Livrando-se de uma grande cilada. Cilada. Não julgue precipitadamente, né? Não julgue precipitadamente. A língua portuguesa é muito, né?
Então vamos ler o texto para entender a grande cilada aí. Pode apagar um pouquinho das luzes que a gente vai ler o texto lá. Diz assim, comece o texto por favor, lá no capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 13, que diz assim: Eglon, unindo-se os filhos de Amon e de Amaleque, foi-se e feriu a Israel, apoderaram-se da cidade das palmeiras. Deixa eu dizer aqui, vamos devagar. Eglon, deixa eu só saber disso, talvez você nunca leu Juízes 3, ou nunca ouviu falar de Juízes 3, do Eglon. Tem alguém aqui que chama Eglon? Ninguém pôs esse nome no filho? Não. Esse é o cara que eu li lá o versículo 22 que extravasou, né? Eglon. Pois é, o Eglon era do mal. Ele era o rei dos filhos dos amonitas. Então, ele juntou melhor os filhos dos amonitas, de Amon, e dos amalequitas. Foi e feriu Israel poderosamente. E a principal cidade, que era a cidade das palmeiras. Ele era do mal. Ele invade Israel. Verso 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, quantos anos? 18 anos. 18 anos. Deixa eu ver se tem o verso 12. Tem o verso 12 em cima? Não, né? Começou já no verso 13. Então tá. Mas no verso 12 diz o seguinte: que o povo de Israel se desviou dos caminhos de Deus, esfriou, apostatou. Sabe como é que funciona? Começa a faltar uma reunião, depois falta duas, depois falta uma semana, depois falta um mês. Aí o pastor manda um WhatsApp e diz assim: estou com saudade. Eu mando essa palavra, estou com saudade, umas 200, 500 vezes por semana. Estou com saudade, porque na hora que eu conto eu não vejo, tal, né? E aí a pessoa vai afastando, e quanto mais distante ela vai ficando, e o povo de Israel foi se afastando de Deus, depois que Moisés morreu, depois que Josué morreu, e aí então Caleb toma uma decisão de continuar conquistando, e aí Caleb também já estava idoso, e o povo foi esfriando. A nova geração foi distanciando de Deus. Levanta-se Eglon, deixa o texto na tela por favor. Eglon, ele então assume, junto com os amonitas e com os moabitas, que eram inimigos de Israel, e eles fazem Israel de escravos. O povo de Deus tornou escravo 18 anos. Quantos anos? 18 anos. Guarde isso, porque na hora que você ver a virada, você vai saber, vai ter mais uma prova de que nunca é tarde para dar uma virada na vida. Na hora que você ver que houve uma virada, você vai perceber que, por mais tempo que tenha, não é tarde para poder tomar uma decisão de mudança. 18 anos eles foram escravos porque se afastaram de Deus. Quando uma pessoa que já se afasta de Deus, ela sofre mais do que quem nunca foi. Jesus disse que se o demônio sai de uma pessoa e ela depois então brinca e não enche com o Espírito Santo, entram mais 7 demônios. Isso ele não estava falando de quantidade, ele estava falando do que acontece em intensidade. Uma pessoa que nunca foi, ela tem menos maldade do que a que já foi e se afastou. Deixa eu te dizer, uma pessoa que conhece a Deus e já tocou, cantou, que já viveu nos ministérios, quando ela se afasta, que já foi da igreja, tal, ela vai mais longe do que quem já está no mundo. Exemplo, Jonas, quando fugiu de Deus, Jonas procurou a passagem para ir para onde? Cariacica,
serra, não, para a Antártida. Está lá no livro de Jonas. Jonas não procurou ir para Brejetuba, para Linhares, São Mateus. Jonas procurou ir para Polo Norte, Polo Sul, porque a pessoa que é de Deus, quando se afasta, ela quer ir para mais longe do que os que já estão. Por exemplo, uma pessoa que não tem hábito de prostituição, e está no meio do povo de Deus guardando a sua virgindade, quando solta as frangas, se torna mais promíscuo do que uma pessoa que já vive na promiscuidade. Uma pessoa que não fuma maconha, não usa drogas, está no meio do povo de Deus, quando ela vai para a lama, ela se torna mais drogado do que uma pessoa que já é drogada. Quer uma prova? Geralmente artistas de televisão e de filmes não deixam os filhos assistirem novelas e filmes e tal. Eles têm limites, o que geralmente não acontece quando a pessoa é religiosa. Você está entendendo onde eu quero chegar? É que a pessoa que está lá fora, ela já sabe do perigo. E o que não está dentro é um ditado que não está na Bíblia. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E aí se lambuza mesmo. Então a verdade é que os filhos de Israel se afastaram de Deus. E quando se afasta, é pior do que já estar longe. E Jesus disse isso, que saindo um demônio do coração, entram 7. Isso ele disse, a pessoa vai ter mais maldade do que ela já tinha antes. Apostasia é um dos piores males. Afastar de Deus é julgar fora a pérola de grande valor, né? Verso 15, diz assim: mas quando os filhos de Israel clamaram a Jeová, a Deus, suscitou-lhes um Salvador, ele um Salvador, Eude. Eude era o nome do cara. O povo ora a Deus. Aí o povo agora está no chiqueiro de porcos como o filho pródigo. O filho pródigo é outro exemplo. Quando o filho pródigo sai de casa na parábola de Jesus, ele procurou ir para onde? Para a Serra, para Cariacica, para Guarapari? Não, para uma terra distante, Lucas 15. Sempre quando uma pessoa se afasta, ela vai mais longe do que o ímpio. Mas só que agora no chiqueiro de porcos, ele toma consciência e ele diz: Deus, tem piedade de mim. Levantar-me-ei e ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O povo de Israel começou a apanhar dos moabitas, dos amonitas. Eglon dominava, e Eglon então era o rei, despótico, tirânico. E aí então o povo de Israel começa a orar. Agora olha só, irmãos, nesse versículo, olha só, clamaram, o que é isso? Plural, coletivo. Oração particular é um dever, oração comunitária também. Há poder na oração da igreja, há poder na oração dos ministérios, há poder na oração dos irmãos juntos. Então eles se reuniram e disseram: Deus, socorre-nos, dá outra chance. E aí Deus matou Eglon. A resposta da oração de Deus, e aqui é uma das partes principais dessa reflexão, a resposta das orações da igreja a Deus pode ser você. Vou repetir. A resposta das orações de Deus, que a igreja tem feito para a cidade, para o estado, para o país e para o mundo, pode ser você. Deus levantou no meio deles um cara chamado Eude. Quem era Eude? Estava lá, no meio do povo, um cara chamado Eude. O povo está orando: Deus, essa cidade, Deus, os hospitais, Deus, o serviço público, Deus, as escolas, Deus, não sei o que, as igrejas, Deus, 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 socorre!
Aí Deus diz: eu vou socorrer. Oh, aleluia, o senhor vai matar Eglon? Não, vem cá, você é a minha resposta de oração, da oração. Você é a resposta da oração de Deus. Será que você tem coragem de dizer isso? Eu sou a resposta da oração que o povo tem feito a Deus. Você tem coragem de dizer isso? Eu sou uma das respostas da oração que o povo tem feito a Deus. Vamos arriscar? Você tem coragem de arriscar? Vamos juntos? Eu sou uma das respostas das orações que a igreja tem feito a Deus. Eu sou uma das respostas da oração que a igreja tem feito a Deus. Eu quero dizer que Deus não vai resolver o problema muitas vezes como a gente quer, mas Ele vai nos usar para resolver o problema. A resposta da oração, muitas vezes, é você mesmo. Deus resolve o problema lá de casa. Deus disse: pois não, fica de pé. Eu vou te capacitar para você ser a solução do problema na sua casa. Deus resolve o problema lá na empresa. Deus disse: fica de pé. Eu vou te usar para ser a resposta do problema lá na empresa. Meu Senhor, eu não aguento mais aquele bairro. Fica de pé. Você vai ser o abençoador do seu bairro. É assim que funciona. Não é assim que está na Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia. Como se livrar de uma grande cilada. Se dispondo a ser resposta de oração. Já dei a pedra aqui. Já dei o tópico. Ou como diz o Mateus, já dei o toque. Como ser, né? E essa mensagem tem muito a ver com toque, né? Dá o toque, né? Que tópico é homilético. É homilético. Essa mensagem tem muito a ver com dar o toque, né? Quem entende de mistério entendeu. Ai, Deus. Né? A gente apanha rindo, fica mais leve. Mas a verdade, irmãos, é que a gente fica esperando que Deus faça tudo. O povo pecou, se afastou de Deus. Se afastou de Deus. 18 anos de escravidão. Socorro, Deus, 18 anos, não aguento mais. Senhor, estou solteiro há muito tempo, Senhor. Estou desempregado há muito tempo, Senhor. Aí Deus diz: levanta. Você vai ser a resposta da oração. Verso 16, diz assim: Eude, fazendo para si um punhal de 2 gumes, de um côvado de comprimento, uma pequena espada, uma faca, né? Ele cingiu debaixo do vestido a sua coxa direita, da sua coxa direita. Então ele pôs o punhal escondido. Verso 17, apresentou o tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era extremo gordo. Espera aí, irmãos. Vocês acham que XG é coisa da fábrica de roupa da modernidade? Como é que é? XX. Sei lá. Extra grande, tá bom. Olha lá, o cara era extra G. Extra G. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, que o Eglon, né, que era o rei, ele cobrava tributos, impostos caros dos judeus. Ele oprimia os judeus, todos tinham que trabalhar e mandar dinheiro para ele. E aí o Eude, que foi resposta da oração, foi lá entregar o dinheiro. O Eude que Deus levantou, irmãos, um homem nas mãos de Deus pode provocar uma revolução. Um homem nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, que seja a resposta de oração. Uma mulher nas mãos de Deus. Quem foi lá? Foi apenas o Eude. E Deus deu uma ideia a ele: por favor, eu não estou fazendo apologia à criminalidade, ao revide, à vingança cruel, mas nesse caso,
ele teve uma ideia. Ele levou uma faquinha, um punhal escondido na coxa direita, né? Na coxa direita. E ele foi pagar o imposto. Olha a estratégia do cara. Vamos fazer uma anarquia, vamos fazer uma bagunça. Vai chamar atenção, vai resolver nada, vai gritar. E, sabe, que estupidez a nossa, achar que nós vamos ganhar no grito, achar que nós vamos ganhar. Irmãos, as maiores batalhas são ganhas no silêncio. Vejam, se vocês não assistiram, ou leiam livros sobre a história do mundo, e vejam como grandes derrotas não foram conquistadas em campos de batalha, foram conquistadas por pessoas, no particular. Depois teve lá um personagem que apareceu para fazer o teatro. Ah, queridos, muito de tudo isso que acontece na história é teatro. As batalhas são ganhas nos escritórios, nos bastidores, nos conclaves, no secreto. Está achando que eu acredito em Papai Noel? Está achando que eu acredito nesses resultados? Você está achando que eu acredito que coelho bota ovo de Páscoa de chocolate? As batalhas são ganhas por pessoas sábias que montam estratégias criativas. Estudamos isso na nossa classe hoje no EBD, criatividade. O cara vai chegar lá, vou te matar, vai arrebentar, tá, não sei o que, você está sendo injusto. Manda o cara para a cadeia e some com o cara. Agora vai o Eude lá e, amigo, eu vim pagar o tributo. Quanto é o tributo? O tributo é 50 mil, aí eu trouxe 51. 51 para pagar, né? O imposto. Continua o texto. Eude despediu a gente que o trouxera, o tributo, depois de o ter apresentado. Por quê? Porque o tributo era dinheiro, moedas, e era pesado. Então, eram muitos sacos de dinheiro, e foi uma caravana com o Eude, para levar muito dinheiro. Aí o Eude falou, gente, pode ir embora, todo mundo, não quero ninguém comigo, agora sou eu. Deus me chamou para ser a resposta da oração. Ele disse, agora é só eu, pode ir embora todo mundo. Aí a turma foi embora. 19. Porém, ele mesmo voltou das pedras esculpidas que estavam junto a Gigal e disse, tenho que dizer ao rei uma palavra em segredo. Direi ao rei, silêncio. Todos os que lhe assistem saíram da sua presença. Disse o rei, silêncio. Todos que saíram, que lhe assistiam, saíram da sua presença. Olha a cabeça do cara, irmãos. Quer ganhar uma causa, irmão? Quer ganhar uma causa, irmã? Tenha estratégias. Quer se livrar de uma grande cilada? Uma palavra que começa com C e termina com ada? Quer se livrar de uma grande cilada? Primeiro, se dispõe a ser resposta da própria oração que você está fazendo. Muitas vezes Deus não vai te dar de mão beijada, mas Ele vai te usar para você mesmo resolver o problema. E como Ele vai fazer isso? Te dando estratégias. O Eude foi pagar o imposto, chegou lá, pagou o imposto, falou, pode voltar todo mundo, a equipe toda, né, que veio comigo trazer o dinheiro, volta todo mundo. Aí ele chega para o rei e disse, rei, eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho um segredo. Aí o rei falou assim, sai todo mundo aqui. Todos que lhe assistiram saíram da sua presença. Olha só, sabe por que o rei fez isso? Porque o Eude fez a parte dele, querido. O Eude levou o dinheiro, pagou o imposto. Como é que vai cobrar? Como é que vai pedir, se não leva o presentinho? Provérbios está cheio de citações da importância de um presente. Primeiro você dá o presente. Primeiro você cede. Depois você cobra. Tem gente querendo ganhar sem dar. Seja de Deus, seja das pessoas. Understand? Tem gente que quer ganhar de Deus e das pessoas, mas sem antes ceder
Você quer ganhar em casa? Você quer ganhar na empresa? Primeiro você vai. O que o Eude fez? Ele foi pagar o tributo. Ele fez a parte dele. Agora, depois que ele fez a parte dele, aí ele falou: amorzinho, aí eu já estou levando para uma relação matrimonial. Eu já estou fazendo a aplicação do texto para uma relação matrimonial, se é que você entende de mistério. Primeiro faz a sua parte, depois você diz: filho, filha, pai, mãe. Mas agora, se você é rebelde, desobediente, tupetudo, agressivo, você vai ganhar o quê? Nada. Depois vai dizer que é o capeta. E me permita dizer, poupe o capeta, porque não precisou dele. Você vai primeiro, abre concessões, depois você volta. Entendeu? Não, mas aqui você tretou, relou, o pau quebrou. Está aí. Qual o resultado que deu? Qual o resultado que deu? Zero. Nenhum. Dá resultado nenhum. Você quer ganhar? Primeiro, o presentinho, paga o tributo, né? Leva lá o tributo. Aí depois você pagou o tributo, aí rei, podemos ter uma conversa em particular? Aí o rei falou: poxa vida, esse cara é honesto, esse cara é bom, pagou o tributo, vamos ter uma conversinha. Olha só, continua o texto. Eude entrou a ele, e o rei estava sentado inteiramente a sós na sala de verão. O Eude entrou na sala de verão, na sala de audiência, sozinhos os dois. Eude entrou a ele, e o rei estava sentado na sala de verão, e disse a Eude: eu tenho que lhe dizer uma palavra da parte de Deus. O cara estava muito convicto que era Deus que o tinha enviado. Você tem convicção do seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? O rei levantou-se da cadeira. Olha só, o cara falou com tanto poder, e o rei era aquele Buda assim, né? Aí o rei segurou aqui de um lado da cadeira, do outro ficou em pé, porque falou o nome de Deus. Mas o cara falou com autoridade: eu tenho um segredo para te contar da parte de Deus. Aí o rei, eu fico imaginando a cena, o rei se forçando ali para levantar, porque ele era extremamente obeso, extremamente, talvez uns 300, 400. Ficou de pé. Continua o texto. Então Eude, estendendo a mão esquerda, para aí, vou ler tudo, porque senão você vai ler. Ele tirou o punhal de sobre a coxa direita e lhe cravou no ventre. Eude pegou a mão esquerda, na hora que o rei ficou em pé, e como um ninja, ele pega o punhal aqui, tchau, enfiou na barriga, não tinha como errar aquela barriga. Aquilo era um alvo fácil, ainda mais de perto, né? Ele enfiou o punhal na barriga do rei. Agora só presta atenção no detalhe, que aí eu tenho mais um recadinho de Deus nessa palavra para você. Olha ali na primeira frase: então Eude, estendendo a mão esquerda. O que é isso, pastor? É que para os judeus, quem era canhoto era como leproso, era como a hemorrágica. Ser canhoto para o judeu era ter uma deficiência física como consequência do pecado dos pais. O canhoto, para alguém ser canhoto numa guerra, precisava treinar muito, porque era uma estratégia de guerra, porque todo mundo lutava com a mão direita. Os aceitos no serviço militar tinham que ser hábeis com a mão direita. Como todo mundo lutava com a mão direita, quando alguém queria vencer, tinha que lutar com a mão esquerda, e para lutar com a mão esquerda tinha que treinar, porque a mão esquerda era amarrada para trás quando a criança nascia, se ela tivesse qualquer tendência a ser esquerdo. Ser da esquerda sempre foi um problema.
da mão esquerda, por favor, deixa eu completar. Ser pessoa que usava a mão esquerda. Não estou tratando de política não, gente, pelo amor de Deus. Ama a todos. Beijo. Beijo, não estou falando de política, mas ser pessoa que usava a mão esquerda sempre foi um problema entre os judeus. Então, quando uma criança começava a crescer e pegava a xícara com a mão esquerda, ou pegava o lápis com a mão esquerda, ou qualquer coisa, a mão era amarrada para trás, porque ele não podia ser da esquerda. Era pecado. O que Deus está falando ali no verso 21, irmãos? É que Deus usa os estigmatizados, os excluídos, aqueles que são rejeitados, aqueles que são considerados imundos e impuros, para serem resposta das orações. Isso cura muito a baixa autoestima. Você diz assim: eu vou ser resposta de oração? Eu vou ser resposta de oração? Mas eu sou isso, já disseram que eu sou burro, tapado, já disseram que eu sou isso, tal. Não é? O que Deus está dizendo ali na primeira frase? Que Ele usa pessoas, em toda a Bíblia você vai ver sempre Deus usando pessoas que nada são para envergonhar as que são. Quem era Eude? E o cara ainda era esquerdo. Esquerdo. Vou repetir. Era como se fosse leproso. Era como se fosse doente, demente. Eu lá estaria lascado, porque eu sou esquerdo. Não é? Agora, o cara que se torna um herói era esquerdo. Esquerdo. Ele tira o punhal de sob a coxa. Pá! Eu fico imaginando a cena, irmãos. Às vezes eu entro naquela sala, na minha imaginação. Eu entro naquela sala. Não está na Netflix, então eu tenho que usar a cabeça. Mas eu entro na sala assim, o cara pega. Continua, verso 22. O cabo entrou após a folha, e a gordura fechou sobre ela. Tinha tanto espaço ali, que entrou o punhal com cabo e tudo. E fechou. Porque não tirou do ventre. E saíram as fezes. Agora deixa eu te falar outra coisa. Continua o texto lá que eu vou te falar. Eude, saindo ao pórtico, correu sobre as portas da sala e as trancou. 24. Depois de ter saído, vieram os servos do rei e olharam. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, oração. É onde eu quero chegar para mim mesmo. Valorizar a oração e valorizar a oração em grupo. O povo de Deus reuniu e clamou para se livrar de uma grande cilada. Não fale a outra palavra. As pessoas podem dizer que aqui na missão vale tudo. Mas para se livrar de uma grande cilada, oração. Dizer: Deus, se o Senhor quiser, me use como resposta de oração. Terceiro, se conscientizar que mesmo eu sendo a meleca que eu sou, canhoto, esquerdo, considerado aos olhos do mundo o zero, mas eu posso ser a resposta de oração. Quarto, ter estratégia. Eude, antes de ir lá pagar o tributo, ele estudou a planta do palácio. Ele conseguiu saber por onde entrar e por onde sair. Olhe para o texto. Ele mata o Eglon com a faca, com o punhal, atola aquele punhal no meio da carne do Eglon, fecha as portas, e ele sabia que tinha uma janela que dava para fugir. Então ele fechou as portas, deixou o cara defecado ali no chão, e ele pula pela janela e foge. Os guardas estão lá fora. Aí os guardas chegam na porta,
Né? Vieram os servos do rei e olharam ali na porta, assim, escutaram, né? Mas quando chega na porta, o que que se percebe com as portas trancadas, irmão? Numa situação dessa? Fedor. Aí os soldados, a guarda de segurança, disseram o seguinte, 25. E eis que as portas estavam trancadas. Não, 24, melhor, volta lá. E eis que as portas estavam trancadas. Disseram, sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada do seu quarto. Os guardas já sabiam, já conheciam o cheiro. Né? Pessoa que tem certa intimidade já sabe, é você. Não adianta. Os guardas disseram, é o rei que está na privada aliviando o ventre. Irmãos, isso é Bíblia. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente espiritualiza demais determinados textos e a gente pula outros, porque a gente acha que os outros não têm nada a ver com a gente. Mas o que a Bíblia está falando? Está falando o seguinte, que depois de 18 anos é possível de mudar a história. Nunca é tarde para ser feliz. A Bíblia está dizendo que se orar, Deus responde. A Bíblia está dizendo que a própria resposta da oração pode ser eu e você. Por maiores que sejam os nossos problemas, as nossas deficiências aos olhos humanos, nós podemos ser a solução de Deus para esse planeta. E a Bíblia está dizendo, tenha uma estratégia, não seja estúpido. Os guardas chegaram e disseram, o rei hoje está com diarreia. O rei hoje, né, eu podia pôr até outro nome nesse sermão, lactopurga. Continue o texto. Esperavam até que viram que estavam enganados. Porque quem interrompeu o rei no trono? Quem tinha coragem de interromper o rei no trono, irmãos? O rei estava no trono, né? Eles imaginavam, só que o rei não estava no trono. Eles esperavam, demorou demais, para além do tempo, falou, não pode ser, o rei não fica no trono tanto tempo assim. Pois que não abriu as portas da sala, portanto tomaram a chave e as abriram. 26. Eis que o seu senhor estava estendido morto em terra. 27, 26. Eude escapou enquanto demoravam, e tendo passado pelas pedras esculpidas, foi para Seirá. 27. Depois de ter chegado, tocou a trombeta, o alarme na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel com ele à frente, desceram ali. Ele chegou lá no alto do monte, e ele fez mais ou menos o seguinte, né? Quando ele chegou lá no alto do monte, ele reuniu o povo de Israel, e ele disse, vencemos! Rocky Balboa, um cara sozinho. E você sabe que o Rocky Balboa, a história é mais ou menos assim, na particular dele, que depois se transformou em filme, né? E os filhos de Israel, disse-lhes, segui-me, porque Deus nos entregou nas mãos os vossos inimigos e os moabitas. Desceram após ele, apoderaram-se dos vales do Jordão contra os moabitas e não deixaram passar nenhum só homem. Naquele tempo, feriram os moabitas uns 10.000 homens, cada um deles, robusto e valente, e não escapou nem sequer um. 30. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra teve descanso. Quantos anos? 18 de escravidão, 80 de libertação. Vamos ficar de pé? A terra teve descanso 80 anos. Por causa de um cara que se dispõe a ser usado por Deus. Um cara que diz, Deus, faz de mim a resposta da oração. Faz de mim a resposta da oração. O povo está gemendo, 18 anos sofrendo. Eu quero ser a resposta da oração.
Senhor, eu sou canhoto. Eu não tenho ouro nem prata. Senhor, eu sou um condenado pela sociedade. Eu sou um condenado pelo diabo, eu sou um condenado pela família, eu sou uma pessoa mal vista. Mas eu me arrependo, Senhor, e eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu não quero que o Senhor me aceite do jeito que eu sou, eu quero que o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe e me transforme. E que o Senhor me dê uma estratégia. Porque na bênção do povo, eu terei a minha bênção. Deixa eu te dizer, a última mensagem que eu preguei aqui sobre a tempestade, eu disse que quando você é abençoado, muitos são abençoados através de você. Agora eu quero dizer o contrário, que quando você abençoa muitos, você também é abençoado. Ele abençoou a nação, mas ele era a nação também, da nação também. Então, se você se deixa usar por Deus para servir na igreja, para servir no reino de Deus, você também é o maior beneficiado. Louvado seja Deus. Como se livrar de uma grande cilada? Orando, arrependendo, dizendo: Deus, me deixa ser usado pelo Senhor. Eu não quero ficar dependendo dos outros, não. Me deixa ser usado pelo Senhor. Eis-me aqui, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia. Eu quero conhecer o palácio do adversário, mas eu vou lá. Eu vou lá. Sabe? Nunca é tarde para ser feliz. 18 anos de escravidão, 80 anos de paz. E que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Pai querido, grava a tua palavra no nosso coração. Que o teu Espírito possa ter nos ajudado a entender que ao teu lado e no teu nome é possível virar a mesa, é possível ver um novo resultado nessa história de opressão, de limitações, de injustiça. Pai, no nome de Jesus, se alguém aqui ainda está longe do Senhor, andando distante, na periferia, quem sabe se afastando, ou alguém nos ouvindo, que se afastou tanto que hoje se acomoda dentro de casa, no nome de Jesus, Pai, que possa ter entendido, que quanto mais se afastar, mais perigoso é. Agora, Pai, nós clamamos que o Senhor desperte vocações em nós, no nosso meio. Usa-nos, ó Deus, para mudar a história. Eis-nos aqui. Sabemos das nossas limitações, mas nós cremos que o Senhor usa aqueles que nada são. Então nós não temos ouro e não temos prata, mas nós queremos dizer às pessoas: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E que assim todos sejamos missionários, revolucionários do bem, agora e para sempre. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhe, agora e para sempre. Amém.